Então esse é o entendimento do ser humano no seu passo, no seu processo. Ao colocar-se muitas vezes os nossos problemas, que a gente acha que nossos problemas são grandes, e a gente fazendo comparações com outros seres, com outras pessoas, com outras famílias, observando que às vezes o nosso problema é insignificante, relacionado ao problema do meu vizinho, a de uma pessoa que nesse momento está tratando seu filho na UTI de um hospital. Aí nos vimos que nós somos pequenos e somos muito egoístas. No momento que nós relacionarmos com as outras pessoas que não fazem parte somente da nossa vida em relacionamento de família e de casa, e pensar que existe uma multidão de pessoas passando necessidade, com problema de enfermidade, com problema de desemprego, com problema de falta de comida na panela. Se nós pensar nisso aí, nós não vamos gerar as questões que a gente não vai resolver tudo isso, não. Mas se nós, com paciência no Senhor, esperar aquilo que a gente busca, e na oportunidade que tivermos de fazer o bem para quem a gente puder fazer, você já está fazendo a multiplicação da onda do amor de Cristo por onde tu passar. Tu não vai fazer nada de forma extraordinária, mais do que aquilo que tu tem a tua capacidade. Que não é dado uma carga superior que tu não consiga carregar e suportar. É dado aquilo da medida que tu pode levar. E isso faz parte do crescimento espiritual, da fé, da paciência e da esperança. De cada ser, de cada vida, de cada família, de cada um de nós. Amém. São tantas coisas que a gente podia, que uma palavra puxa a outra. Não, Valdinete? Como é que passou a semana? Celso. A única coisa que eu fico às vezes pensando assim, será que uma pessoa que, digamos assim, que ela não tem um juízo perfeito, por exemplo, que nem esse da Bíblia, né? Será que ele lembra do que ele era antes e depois do que ele se tornou? Será que a pessoa tem essa consciência? Eu acho que ele chegou num estágio e parou um estágio. Naquele estágio que é o intervalo do tempo que ele estava normal e o tempo que os espíritos malignos tomaram conta da vida dele, ele só teve cicatrizes e lembranças que outros dirão para ele. Aquilo foi uma parte anulada da vida dele nesse espaço de tempo. Daqui para cá é uma nova vida. Esse intervalo aqui é uma pessoa que não tinha vida. Os outros que lembrarão dos fatos que aconteceram. E ele trazendo marcas de machucado. O que foi isso? Eu me queimei. O que foi isso? Estou com o braço torcido. O que foi esse marca aqui? Outras pessoas que dirão para ele. E os outros testemunharão dizendo, é verdade, aconteceu isso contigo. Porque na sua sã consciência ele não estava. A consciência dele não lembraria desses fatos. Somente olhando no corpo essas cicatrizes, essas marcas. Talvez de um lapso momentâneo. De um momento, talvez, de trégua para ele mesmo, que o espírito deixasse, o espírito maligno. E ele, o que eu estou fazendo aqui? E daí um pouco estava de novo naquele ambiente. Aqueles sonhos, como se fossem sonhos lá na frente. Parece um pesadelo que eu tive. Não conseguia me acordar. Porque os loucos, não endemoniados, mas os loucos, os próprios loucos encontrarão um caminho. Eles não se perderão. Que é diferente do pessoa possessa, né? E qual é a diferença? Uma pessoa que está no seu psicológico, um tratamento psicológico, psiquiátrico, não tem nada a ver com a questão endemoniado, né? É uma questão da enfermidade, é uma questão talvez das coisas externas que acontecem com ele. Então, ele tem talvez um histórico dentro da família, uma compulsividade, alguma coisa do gênero, uma pessoa fora de si, que ele pode ter uma questão agressiva, mas ele não é voluntária, é involuntária essa agressividade. Se fosse na sua plenitude normal de consciência, ele não faria. Diferenciando o espírito maligno do comportamento de uma pessoa louca, de uma pessoa perturbada psicologicamente, de uma questão demoníaca, é tu conversar com ela.
Mas tu conversar com ela, tu olhar na janela da vida dela, que é o seu olhar, se ela assim tiver visão, e não perguntar para ela alguma coisa e ela se relacionar numa resposta, numa significância espiritual, daí ordem espiritual. Numa significância de loucura fora do contexto é loucura, é psicológico. E uma coisa também que às vezes pensa, por exemplo, da psicopatia, né? A pessoa que é psicopata, ela é uma pessoa assim, ó, que ela sempre acha que está fazendo bem, né? Ela é uma pessoa que cativa todo mundo, ela pode ser uma pessoa dentro do meio que a gente vive fora de série. Ninguém imagina que às vezes por trás daquela pessoa tem um grande mal, né? E segundo que eu li um livro uma vez de um psiquiatra, ele disse que isso aí não tem cura, isso aí não existe, não tem como. Essa pessoa, será que ela já está condenada ao inferno? Mesmo fazendo todas as atrocidades que ela possa fazer? Não. Porque na realidade ela age achando que é correto aquilo, né? A pessoa nasce, a pessoa no ventre, né? Um bebê, um feto, se gerando uma vida, né? Ela não tem consciência. Mas será arrancada aí do ventre, ela vai direto para o céu. É uma vida. E uma pessoa na sua inconsciência, mas de pé, respirando, se alimentando, do nada, também parte. Eu, como humano, dizendo, não condenaria. Agora me diz, qual é meu amor comparado com o amor de Deus? É insignificante. Aí dentro desse juízo, eu como homem, como humano, como cheio de falhas, cheio de pecado, eu não condenaria. Agora me diz Deus, né? Será que ele teria prazer de botar alguém em queimar? Ah, imagina. Mas é aí Deus é o psicopata. Que é complicado. Né? Deus seria o psicopata. Do ser humano, né? Aceitar um treco desse. Que nem assim, não sei se vocês viram aquele filme, o Canibal, o princípio do... Aquilo ali, aquele filme ali é uma coisa que, assim, dentro da psiquiatria é bem aquilo ali. Bem amplo, conhecimento. Então, a gente vê pelo filme ali, o cara começou a se transformar, né? E entrou com... E tem a outra, que se nós falamos desses doutores, né, formados em graduação já acadêmica, de vários cursos e trabalho direcionado a forense e centro psiquiátrico. Talvez ouvindo a gente conversar sobre isso, ficarão curiosos, ou criticarão, ou farão críticas, né? Cadê o teu diploma para tu falar nesse sentido, nesse respeito da classificação do gênero humano em relação ao seu comportamento? Eles fazem uma tese psiquiátrica em cima daquela formação que eles tiveram na academia. Só que dentro disso aí, tu pode ter classificações de pessoas que têm um comportamento psíquico, psicológico ou psiquiátrico de diversas ordens e naturezas.